Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho o privilégio de ter aqui na minha frente uma pessoa que teve a coragem de abandonar o dia do mídia na agência, que era um dia muito farto quando a gente começou, para invadir o mundo do retail media. E eu tenho a felicidade de ter aqui na minha frente Fabiana Manfred, que é CEO da Impulso, que é o retail media da RD Saúde. Fabi, que legal ter você aqui com a gente. Prazer, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer, é todo meu. Eu que me sinto honrada de estar com você, finalmente, presencialmente, nesse papo. Espero que seja produtivo e que nossa audiência aproveite. Vai gostar bastante. Fabi, vamos começar esse papo falando exatamente desse seu processo aí de formação até um dia, enquanto consultora, bater-lhe a porta e você ir trabalhar na Impulso. Sim. Bom, eu sou muito grata pela minha jornada. A minha formação é publicidade e propaganda. Eu comecei trabalhando em cliente, na Gafisa, né, no marketing de relacionamento lá atrás. E aí conheci uma pessoa que já trabalhava em agência, né, na minha sala. Foi efetivada por coincidência e me deu o espaço dela como estagiária. E aí entrei em uma das maiores agências, né, do país, que era a DB9 na época. Tive uma jornada dentro da área de mídia super ascendente, né? Fui de estagiária até vice-presidente. Depois, em 2014 para 15, eu fui convidada a ir para o Twitter. E é engraçado, Fá, que todas as minhas mudanças, né? Primeiro fizeram sentido dentro da construção e um pouco parte da evolução do mercado. E também foram momentos meio inesperados, assim. Então, um convite para o Twitter surgiu a partir de uma inquietação minha, né, em relação à entrada das consultorias no mercado de publicidade e das agências, mais especificamente. E aí culminou numa oportunidade, eu assumi uma parte da área de vendas lá e fiquei lá 6 anos. Eu brinco que em agência eu acompanhei o nascimento do digital e depois fui pro, né, o boom do social media, né, no Twitter, foi muito bacana. Depois fui convidada para assumir a área de Mercado Ads dentro do Mercado Livre em 2021, momento que, né, a gente estava ali pós-pandemia, mas ainda 100% remoto, né, onde a gente, como sociedade, tinha um grande desafio, né, de mudança comportamental. E isso se refletiu muito no trabalho que a gente foi fazendo ali, dia a dia. Fiquei 3 anos, evoluí bastante. E depois que eu saí do Mercado Livre, eu acabei, por acaso, de novo, fazendo um projeto, né, de consultoria para RD Ads. Eu fui convidada para um projeto que eles fizeram com a mesa e cadeira. Sim. E eu fui uma das consultoras convidadas para tentar ajudar no desafio do projeto. E o projeto foi muito interessante. Eu brinco que eu nem sabia que eu pararia na Impulso depois, né? Que a gente saiu de RD Ads como nome para Impulso. Mas eu brinco que eu fiz um pequeno onboarding, né? Então eu É achei o verdade. projeto super interessante, com muitos desafios, num momento onde o retail media vem crescendo bastante, ganhando cada vez mais protagonismo. E acabei sendo então convidada para assumir a cadeira numa mudança que eles tiveram de liderança. E tô lá há quase 2 anos, com esse mandato de seguir acelerando essa empresa que tem sido super bem sucedida e tem contribuído bastante, não só para as marcas e para as agências, né? Mas também internamente para o ecossistema RD Saúde. Você vem da mídia, né? Que é muito legal, uma visão de mais publicitária, né? E agora você é a CEO responsável por uma empresa, talvez uma das mais importantes nesse território, que tem aí 3.000 lojas físicas, vários pontos de contato e uma- milhares de clientes, se não milhões de clientes operando ali todo mês ativamente nos canais. Você imaginava, enquanto mídia bem offline, que um dia você conseguiria entregar esse tipo de assertividade de mídia para os seus clientes? Olha, eu não imaginava nem quanto à questão da assertividade, nem quanto à minha atuação e o momento que eu estou, né? Eu brinco que eu tinha uma líder com quem eu trabalhei há bastante tempo. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber quem é. E ela me dizia: um dia você vai ser CEO. E eu falava: imagina, de jeito nenhum. E engraçado que a minha jornada, né, foi pensada em alguns momentos, em outros não.
E eu tenho o privilégio de estar, né, numa das empresas do grupo RD Saúde, que é o quinto maior varejista, né, do Brasil. E quando a gente olha para o segmento, a gente é o maior player, 3 vezes maior que o segundo colocado e segue expandindo, né, com 53 milhões de clientes ativos, quase, que evoluem com a gente todos os anos, tanto na jornada física como na digital. E eu falo que o retail media, ele entrega um pouco do que a gente, na mídia, né, no marketing, e na própria área de vendas, trade, e-commerce dos clientes, sempre pediu, né, que é a união entre o entendimento de quais são os nossos usuários e como eles se comportam, né, versus as melhores entregas de solução para abordar aquele usuário em si, com uma mensuração efetiva, olhando para a conversão de vendas, né? Então, eu brinco que tudo dentro do retail media é conversão de vendas, mas existe uma construção de jornada super importante e uma riqueza de informação desse consumidor no olhar dos dados proprietários que a gente detém, né, que é muito rico, né, para esse ecossistema, tanto das indústrias como das agências de publicidade. Então eu brinco que eu tô na Disneylândia, né, do momento, surfando uma onda desde 2021 do retail media. É um segmento que só cresce. Eu lembro que lá em 2021 todo mundo me perguntava, é o pico pós-pandemia? E eu pensava, putz, acho que não tem muito como ser pico, porque está entre a união, né, da mudança comportamental, porque a gente como consumidor tem cada vez mais sido omnichannel, né, e o crescimento dos investimentos no digital, em publicidade, com toda essa riqueza de informação e toda essa transformação que vem acontecendo com a inteligência artificial, né. Então acho que se consolidou e muito, mas ainda tem um caminho a percorrer pela frente, super oportuno, que eu tenho o prazer de estar aprendendo todos os dias. E você está num ecossistema que é muito numeroso ainda em lojas físicas, né? Que vai na contramão, inclusive, né? Em vez de enxugar, como você estava falando aqui, são mais de 300 lojas ano após ano, né? Então é um Sim. projeto totalmente contrário, é em expansão. Você está numa cadeira que é o ponto de alguns encontros, né? Você tem o encontro do digital e do analógico, do físico. Você tem um encontro que é bastante peculiar, que é do marketing, do trade marketing, do comercial, e do consumidor na ponta, alimentando isso com muita informação. Como é que é orquestrar isso tudo em prol de um resultado de um cliente que não é só de venda, né? Como você sempre fala, que também é de construção de marca. Sim, eu acho que primeiro, o que eu diria é, tem muito entendimento, né, do nosso negócio e dos nossos clientes, né, RD, como Raia Drogasil, e depois Grupo RD Saúde, vem fazendo um trabalho brilhante em relação a isso desde sempre, né, inclusive como RD Ads, né, a gente começou lá em 2017, dentro do trade foi nascendo, né, a unidade de negócios e depois ganhou corpo para virar uma empresa subsidiária do grupo, mas a gente sempre teve esse olhar, de forma muito cuidadosa, né, para o mapeamento do comportamento dos nossos consumidores. Claro, sempre, né, de forma anonimizada, sempre dentro das Sim. práticas, né, da LGPD principalmente, mas de forma muito atenta, né, não só ajustando as nossas ofertas de serviço, e o que a gente poderia oferecer em prol desses nossos clientes, como também como aprendizado para a gente poder ir fazendo os nossos avanços, né. Então, a gente sabe e vem ganhando cada vez mais espaço no físico, né. Hoje a gente como grupo, tendo o tamanho que a gente tem no segmento, né, a gente tem quase 20% de market share total. Quando a gente olha para o digital, a gente tem na casa dos 40% de share e ainda vem ganhando muito espaço, né? O nosso plano de expansão ele é agressivo e a gente vem cumprindo. Todo mundo me pergunta, não é possível? Assim, a gente vem se superando ano após ano na quantidade de farmácias abertas e isso tem contribuído muito para a experiência do consumidor, né? Que corrobora para os resultados das marcas também, porque não importa se eu dependendo da minha rotina e do meu interesse, compro no digital ou no físico, a gente tem tirado cada vez mais a fricção, né? A gente quer estar muito próximo dos nossos consumidores, seja no atendimento, né, do que a gente diz da transição, da venda de produto ou medicamento, mas até
voltando àquela proximidade do farmacêutico que a gente tinha lá atrás, né? A farmácia atuando como hub de saúde mesmo, né? Primário, né? Até para ajudar o sistema público e privado, porque muita coisa parte do cuidado e da prevenção, né? Do que pode se tornar uma doença crônica, né? Então, a RD como grupo tem um propósito muito legítimo e eu me sinto muito honrada de estar nesse segmento, né? Que não só está em ascensão, mas que tem uma responsabilidade social importante, significativa, para a gente fazer um trabalho com cuidado, né, e poder contribuir para a sociedade e para os sistemas que estão conosco nessa jornada. Que é o que é legal, né? Porque na ponta disso tudo, o resultado se conecta diretamente com o programa de loyalty de vocês, Total. né? Como é que eu pego essas empresas que estão aqui dentro, ou não necessariamente estão aqui dentro, mas como é que eu trago o valor, não só mídia, mas como é que eu trago o valor do que elas têm para o meu consumidor aqui na ponta? Ou seja, como é que eu faço isso tudo olhando a partir da visão do meu consumidor para gerar uma conexão legítima entre essas partes? É Com assim que certeza. funciona? É assim, e eu, inclusive hoje de manhã, estive numa reunião super importante com um dos nossos grandes clientes, e a gente estava falando bastante de um estudo que eles fizeram em relação aos consumidores de determinada categoria e produto deles. E eu falei, imagina a gente cruzando cada vez mais essas informações, né, do que um consumidor de vocês traz de riqueza, não só na compra através dos nossos canais, mas em outros, cruzado com os nossos consumidores das categorias de vocês e outras, né? Então, a gente trabalha com algumas possibilidades de soluções de ativação. Uma delas é o CRM, né? Que a gente trabalha novos clientes, a gente trabalha possibilidades de cruzamento de produtos, né? A gente trabalha abandonadores, né? A gente trabalha, por exemplo, né? Uma mãe que se tornou mãe recente, né? Que vai evoluindo na compra de produtos, por exemplo, de uma fralda recém-nascida para outros tamanhos. Então, tem uma inteligência que a gente pode oferecer cruzada com a riqueza de conhecimento daquela própria indústria, que eu acho que é poderosíssimo, né? E a gente consegue olhar o ponteiro ali mudando de fato. Por isso que eu falo que eu acho o nome Retail Media ruim, tá? A gente até vem discutindo isso Eu bastante em também um dos acho. nossos conselhos que eu tô. E talvez a gente até sugira uma mudança localmente dentro dessa entidade que a gente vem discutindo, porque lá fora já é commerce media, né? E o commerce não no olhar do e-commerce, é da conversão de venda, da transação mesmo. Porque é muito mais poderoso do que só retail ou só mídia, né? É a combinação que o nome não traduz, na minha opinião, né? Então, acho que a gente tem aqui o mercado amadurecendo muito na frente de retail media, e também na ativação desse ecossistema de negócios de forma cada vez mais poderosa, de novo, no olhar comportamental do físico com o digital, que né, se a gente pegar o varejo físico, é ultra representativo no Brasil, né, Sim. e vai seguir, né, então como a gente tem esse olhar cada vez mais rico e constrói aquilo que o marqueteiro sempre nos pediu, né, eu quero saber quem que jornada ele tem, ativando da melhor maneira e vendo o resultado, né, na ponta acontecendo. Então, hoje a gente está super preparado para entregar, né, essa riqueza de informação e ativação com olhar de negócios. Fala um pouquinho sobre essa sua visão também de construção de marca a partir desta mecânica, dessa ferramenta que é o Retail Media ou do Commerce Media, né? Que Sim. você acredita bastante. Para mim, a construção de marca dentro dos ecossistemas nada mais é do que entender aonde esse consumidor está dentro da jornada, né? Desde a descoberta de um novo produto ou serviço, um preço, uma promoção, etc., até a conversão de fato, né? Então eu falo que, para mim, né, é um pouco do que a gente sempre quis ouvir, assim, não é awareness, né, consideração e conversão mais, inclusive porque esse funil existe há mais de 100 anos, Sim. né? E a gente segue usando o mesmo funil. Para mim é sobre qual é o seu desafio de negócio e aonde esse consumidor está, em que etapa da jornada. Né? É no momento mais perto de descobrir um produto novo, uma oferta nova, uma ativação, uma categoria nova que foi, né, que passou a fazer parte daquele ecossistema? Não. Ele já compra a categoria, mas ele precisa saber que ele tem outras opções ali mais próximo da conversão. Então, para mim, o awareness, a conversão e a consideração se misturam, até porque a gente já não tem mais essa jornada, né, super linear. Sim. Né? Muitas vezes eu mesma, nos ecossistemas, salvo um monte de coisa no carrinho, não compro, volto depois, né? Então, a gente tem essa complexidade aí de
comportamental, e isso precisa se refletir em como as marcas e as agências ativam e conversam com essa audiência, né? Então, para mim, o awareness, a construção de marca é possível, mas é sob uma ótica de jornada. Em que etapa da jornada? Para um olhar também de construção de vendas, né? De alavanque de vendas, impulsionamento dos resultados de negócio. Vamos falar um pouquinho do produto em si, né? Da Impulso empresa. Fala um pouquinho de quais são as soluções, enfim, o que que os anunciantes conseguem comprar aí, o que que eles têm de retorno. Sim. Bom, a Impulso, então, como eu te disse, existe desde 2017 como RD Ads. A gente foi ganhando tração, importância, né? A gente segue entregando resultados significativos de negócio desde então, mas a gente acabou, inclusive, fazendo um spin-off da empresa, né? E depois mudando o nome para Impulso, porque a gente acredita não só, né, no olhar para soluções de forma ecossistêmica, mas no servir de forma ainda mais estruturada e rica, no olhar de retail media, dados e tecnologia para o grupo, né? Então, hoje a gente tem basicamente 4 vertentes de soluções que os nossos anunciantes, sendo marcas endêmicas que vendem conosco, né, ou não endêmicas, dependendo da categoria, algumas a gente trabalha, se fizer sentido com a jornada dos nossos consumidores. A gente tem 4 frentes possíveis, né, de trabalho conosco. Uma é CRM, então a gente tem diversas formas de ativar essa base, né, através de clusters e comportamentos identificados, inclusive alguns de forma preditiva, com combinação de cesta, etc. Então, essa é uma frente super poderosa. Uma outra frente é o que a gente chama de off-site, que é a ativação das nossas audiências em alguns canais de forma programática, que é Meta, basicamente, Google, TikTok e outros que a gente vem estudando como parceiros. Então, é como falar com a nossa audiência em outros momentos da jornada dele, né? Fora dos nossos canais. O on-site, que é cada vez mais, né, evoluir na experiência de advertising, tanto para a construção de marca como para a conversão de vendas, mais para o final do funil, tanto na visão de performance e search, como também no olhar para display vídeo. E isso dentro dos nossos canais, eu falo porque é o app da Raia, o app da Drogasil, o site da Raia, o site da Drogasil. E por último, e não menos importante, o Digital Out of Home, onde a gente é o 5º maior player em tamanho de inventário, não olhando para o segmento, né? Mas eu brinco que é o único com conversão de vendas, porque a gente está dentro do ponto de venda, né, com o consumidor ali propenso a já fazer a conversão. Então, eu tenho conversado, inclusive, bastante com os clientes e com as agências para que eles entendam o nosso papel dentro do DOH como um todo, né? Talvez a gente seja uma das etapas do funil do DOH, né? Se a gente olha para a construção do outside com in-store, né, é uma combinação super poderosa e um reforço àquele conceito de mídia que a gente sempre trabalhou de cobertura e frequência, né? E a gente não acho que vai parar por aí. A gente vem estudando cada vez mais novas possibilidades. E o propósito da Impulso, né, com o que a gente oferece hoje para o mercado, é o olhar para incrementalidade dos resultados de negócio, né, de forma exponencial, com essas frentes e outras que possam surgir, e o enriquecimento, né, da experiência do usuário final. Porque se a gente entrega uma melhor experiência, seja por tecnologia, por formatos, por ativação da jornada, a gente entrega maior conversão, né? Então, é sempre o olhar para o cliente final, né, em experiência, conversão, atendimento, serviço e ofertas, que vai corroborar e vai ser um ciclo virtuoso, porque vai entregar mais resultado para os anunciantes, para as agências e, consequentemente, para o ecossistema também. Olhando um pouco para o mercado, né? Um mercado bastante jovem ainda e muito pujante, mas quando a gente começa a olhar aí para o avanço de tecnologia que a gente tem, o comportamento do consumidor e os próximos anos, como é que você enxerga a evolução desse negócio no Brasil? Olha, eu também participei de uma outra conversa outro dia, onde a gente falou que muito do que o mercado nos cobrava, né, as indústrias e as agências, os ecossistemas se prepararam e já estão entregando, né? Então, acho que tem um gap entre tudo que a gente acelerou para entregar versus o que já está sendo trabalhado e consumido. Mas no olhar para frente, eu acho que a gente deve ver cada vez mais, né, a expansão de possibilidades off-site, né? Porque por mais que a gente enriqueça o trabalho
dentro dos nossos canais, né, ele é um pouco mais limitado versus o quando a gente olha ofertas de outros parceiros, então a própria TV conectada, né, se a gente olhar para o comportamento de compra, né, que vai mudar, como que a gente consegue trabalhar essa jornada lá também? Porque a pessoa vai estar assistindo, ela vai Sim, poder comprar alguma coisa diretamente dali, né? Então eu acho que toda essa frente do offsite, novas possibilidades de complemento da jornada, porque a jornada segue evoluindo. É, acho que as mudanças no comportamento de compra, né, com toda a parte de inteligência artificial, não só de forma preditiva, mas também com os agentes interferindo, né, na lógica de compra em si, né, então acho que tem muita coisa para surgir por aí. É, e a própria evolução da experiência físico-digital, né? Acho que o físico vem se tornando cada vez mais não só, né, um ambiente de conversão de vendas, mas um ambiente para geração de experiência, né? Muitas das categorias, inclusive, a pessoa quer testar e provar antes de comprar, sim. né, físico ou digital novamente. Então a gente vem olhando muito para esse cruzamento de informação para poder ditar um pouco das nossas ativações para frente. Eu falo que eu aprendo nesse mercado todos os dias. Muita coisa eu acho que sei, outras eu estou aprendendo, outras eu não sei ainda, e eu acho que isso que me anima mais de poder fazer parte, poder aprender junto com o time, com o ecossistema e com a gente como consumidor mudando, né, e exigindo cada vez mais novas ofertas e possibilidades para nos atender de forma mais eficiente. Tem novidades que você possa contar, além do que você já falou aqui? Tem novidades, a gente vem crescendo muito na Impulso, em possibilidades, a gente fortaleceu bastante todo o nosso stack de ferramental interno e também o nosso time, né, que veio se capacitando cada vez mais para esse mundo omnichannel e de digital performance, né, que é o que a gente busca cada vez mais, mas tem muita novidade sim pela frente, não só um novo formato de loja que a RD anunciou, eh, no final do ano passado, mas também em relação a possibilidades de inventários novos, a gente vai trazer mais outros novos, vários inventários pela frente, e a gente espera que os nossos clientes, eh que supere a expectativa dos nossos clientes, que são coisas que eles vêm pedindo bastante pra gente, e a gente sabe que tem muita oportunidade aí, mas de novo, né, se pensar que a gente nasceu dentro, a Impulso, dentro de um varejo físico, farma, que ganhou tração no digital ali no momento da pandemia, um pouco pós-pandemia, que hoje já tem 30% das vendas digitais, e que hoje tem uma EdTech, né, é uma aceleração enorme num curto espaço de tempo. Então eu brinco com os clientes que a gente sim é uma EdTech e a gente vem se tornando, né, mesmo não sendo uma empresa de tecnologia como core, né? Então a gente vem se preparando com parceiros de tecnologia de ponta, a gente vem revisitando as nossas parcerias e adotando cada vez mais recursos, né, mais eficazes e que estejam à disposição do mercado e avaliando novas possibilidades para a gente poder não ficar para trás e sim poder ditar um pouco, né, do que a gente tem de protagonismo no core business, também nessa frente de retail media, dados e tecnologia. Muito bom, Fabi. Queria agradecer demais ter aceito esse convite e bater esse papo com a gente. É um tema muito pujante, é um tema muito rico, então é até sacanagem a gente fazer isso num papo só. Então, esperar passar um pouquinho e eu vou te chamar de novo para a gente evoluir essa conversa, enfim, e até pensar em outros formatos e outros modelos, porque eu acho que precisa ter um processo até de aculturamento, de ensinamento, né? Inclusive para entender o potencial absurdo que isso tudo tem, né? E como é que faz isso parar, descer, sedimentar um pouco, né? E porque cresceu muito rápido para a gente entender de fato as oportunidades todas que esse mercado tem. Combinado, conta comigo, um prazer, tudo que eu puder contribuir para o mercado, para as conversas e inclusive para seguir trazendo um pouco do que eu venho aprendendo também, e a gente aprendendo juntos, vai ser um prazer com certeza, conta comigo. Obrigada. Bacana. É isso, queridos amigos. Então, você, profissional de agência, profissional de marketing, ouviu tudo que a Fabi falou, não deixe de considerar em seu plano de mídia usar a Impulso para potencializar o acesso aos seus clientes, tanto para performance quanto para a construção de marca. E a gente se vê semana que vem.